cobrança dos devedores da Previdência é suficiente para cobrir o atual déficit. Vocês também já viram na internet isso. Tem gente que deve, empresa que deve a Previdência. Então, pega essa dívida e cobre o rombo. Primeiro que... Bom, vamos mostrar aqui os dados. Tem uma dívida, sim, transitada e julgada de 433 bi com a Previdência, de empresa, que não pagou. Desse total, 52 já estão sendo pagos. E 251 dificilmente serão. São de empresas que já fecharam. Em processo de... Dificilmente você vai ver a cor desse dinheiro. Continuando. 130 bi estão em cobrança com potencial recuperação aí sim. Mas vamos lá. 130 bi é inferior ao déficit previsto para esse ano com o INSS. Então, isso aqui não resolve um problema que é um problema de fluxo. Quem argumenta nesta direção esquece um conceito fundamental. Tem uma diferença entre estoque e fluxo. Eu tenho um estoque de uma dívida aí que ainda não foi paga, ok. Mas eu tenho aqui um fluxo que tem um desequilíbrio estrutural, né? Isso aqui é dívida ativa da Previdência das 250 maiores devedores. Então aqui essas pizzas mostram que 51,4 bilhões é o valor da dívida das 50 maiores devedores. Está no site. 33% dessa dívida é de empresas que já faliram. Sobram algo como 34 bi. 34 bi dá para pagar um gasto de previdência por 25 dias. Então não dá. Então isso não resolve o problema. Isso, claro, é muito bem-vindo, mas não resolve o problema do déficit previdenciário e do aumento do gasto. Não é só o déficit, é o aumento do gasto. Está ruim, mas vai piorar. Vocês já ouviram falar isso também. O pobre vai ser penalizado. Vou falar um pouquinho disso. O pobre, em geral, se aposenta por idade. Por quê? Porque ele não está no mercado formal de trabalho. Ele não consegue comprovar 35 anos, homem ou 30, mulher. Então, ele acaba se aposentando por idade. Então, aqui tem uma tabelinha que mostra, para abril de 2017, o número de aposentados, tá? Por idade, por tempo de contribuição e por invalidez. Nos interessa aqui por idade e por tempo de contribuição. E aqui eu tenho o valor médio de cada uma desse tipo de aposentadoria. Médio, valor pago pelo total de pessoas ali inscritas. Então, a média da aposentadoria INSS é 1.200. A por idade é 950, porque o cara não consegue comprovar 30 anos, ou a mulher 30, o homem 35, então acaba tendo um redutor aí. Acaba ficando quase próximo ao salário mínimo. E por tempo, então, por idade é muito menor do que a média, e por tempo de contribuição é muito maior. Agora, no fundo, os pobres se aposentam aqui. Então, eles já estão lá na base do benefício médio. Então, a reforma ali não vai afetá-los. Por quê? Porque o piso previdenciário está garantido pelo salário mínimo. Talvez alguma regra aí de transição, mais tempo no mercado de trabalho, enfim. 65 anos, que é a idade homem, 60 anos mulher para aposentadoria por idade, o que foi que a comissão especial da Câmara aprovou era passar para 67, mas tem um prazo aí muito suave de transição, mas não sei quanto disso vai, de fato, ser aprovado ou não. Bom, gente, então... não, ainda falta a produtividade. Olha só, nós temos aí, agora isso é o curto prazo, né? Uma parte da reforma previdenciária se encaixa no longo prazo. Por quê? Porque é o que vai lá na frente gerar algum alívio nas contas públicas. Essa agenda de médio e longo prazo inclui um conjunto de reformas para reduzir o custo do Brasil, e essas reformas a gente já ouviu falar muito, né? Qual é a ideia aqui? É mudar aquela trajetória do PIB potencial. Esse PIB potencial é aquela linha cinza lá atrás, só que aqui está em 12 meses, lá era número índice. Então eu estou vendo que o meu PIB potencial em 12 meses está no terreno negativo. Como é que pode ser isso? Eu estou perdendo produtividade e capacidade produtiva vai estar sendo destruída. Isso equivale a um tsunami que mata uma parte da população, uma coisa
absolutamente inusitada, um país ter uma taxa de crescimento negativa do PIB potencial. Significa que você está destruindo capacidade produtiva. Então, a reposição não está sendo feita. A taxa de investimento caiu tanto que nem a depreciação está sendo reposta. Esse é um dado que termina em dezembro de 2016. A pessoa que faz esse dado, que é o José Ronaldo, que é diretor de macroeconomia do IPEA, é a melhor estimativa do PIB potencial, mas ele ainda não me atualizou esses dados. Mas o primeiro trimestre desse ano não é muito diferente do que tem sido até então. Mas o fato é que a gente tem que reverter essa trajetória, a gente tem que passar a quê? Incremento da capacidade produtiva. Isso é que dá voo para o país crescer sem gerar pressões inflacionárias, né? O que o Temer tem feito? E aí eu paro. Aprovou a PEC do teto. Tem uma PEC da reforma previdenciária em tramitação. Tem uma reforma trabalhista aprovada, mudada e voltou para o Congresso. Tem uma lei do petróleo sancionada. Tem uma reforma do setor elétrico em consulta. Tem uma reoneração da folha de pagamento, medida provisória, que é a volta daquela contribuição previdenciária das empresas sobre a folha de pagamento. Tramita no Congresso. Tem a lei de governança das estatais, aprovada. Tem a lei geral das agências reguladoras, aprovada no Senado e tramita na Câmara, porque foi modificada. E tem a TLP, que é acaba com a TJLP, que é aquela taxa do BNDES altamente subsidiada, e vai ser substituída por uma taxa de juros, que vai ser a taxa referendada pelos títulos públicos NTN-Bs de 5 anos. Então, isso virou uma medida provisória e está em tramitação na Câmara. Isso aqui vai dar muito alívio às contas públicas. Tem uma estimativa que de 2008 a 2013, a conta dos juros implícitos dessa TJLP foi de mais de 120 bilhões de reais. É implícito porque não está claro, não está dito, mas é uma diferença de juros que o Tesouro Nacional paga para colocar títulos em mercado e o valor da TJLP. Então, a sociedade brasileira tem que pagar isso através dos impostos. Então, isso vai dar um alívio também importante. E tem aí esses projetos, parceria público-privada, investimento, medidas que o tempo todo estão pipocando para destravar projetos de concessão. Acabei. Bom, gente, esse é o panorama. Difícil fazer previsões muito além disso. Não vou arriscar, porque posso falar qualquer coisa, sem base nenhuma, tá? Então, esse é o panorama que a gente tem. E, claro, eu estou sugerindo aí, né, que a economia entrou num processo menos pior do que estava. Basicamente é isso. E aí a gente pode abrir para as perguntas, não sei. Isso é com vocês. Fala. Essas reformas sendo aprovadas, vamos supor que vai existir essas reformas foram aprovadas. Existe já um estudo de como vai ficar esse equilíbrio? Pois é. Aí isso é uma pergunta importante. O ajuste fiscal proposto pela equipe econômica do Temer, tanto na PEC do teto como na reforma previdenciária, tanto numa como a outra, é um ajuste muito gradualista. Porque olha só, a PEC do teto diz o seguinte, não tem que cortar gasto público, mas eles podem crescer de acordo com a inflação. Então, é uma coisa gradualista, né? Na medida em que a economia cresça, o PIB cresça muito, então aí o gasto em relação ao PIB começa a diminuir com o tempo. E a reforma previdenciária vai dar o ar da sua graça, se alguma coisa for feita aqui, no médio e longo prazo. Mas qual é a ideia? É uma vez feito isso, acertado isso, virou lei, virou emenda constitucional, isso gera uma confiança que você traz para hoje, uma confiança que você só ia começar a gerar lá na frente, quando a dívida pública começasse a entrar numa trajetória de desaceleração. Você traz para hoje por quê? Vai ainda aumentar a dívida pública. Ela vai crescer. Mas, em algum momento, está amarrado em lei que ela vai começar a cair. Porque você está amarrando o aumento do gasto e o principal gasto, que é a Previdência.
Então, isso gera muita confiança. E com isso, a gente já consegue destravar esse crescimento de curto prazo. Porque aqueles gráficos de juros futuros ali, aquilo não aconteceu por nada, não. Meu Deus do céu.